A palavra de Deus diz assim: Arcanjo Miguel, este aqui é o fulano, na palavra, eu estou citando um exemplo aqui, né? Veja se o nome dele está gravado no livro da vida. Então, estou colocando aqui como se fosse perguntando, veja se o nome está aí, na chamada, vê se está aí. Então, lá vai ter o nome do livro da vida, vai ter o livro de cada um vai ser julgado segundo o seu livro, segundo a sua história, vai ser julgado. Depois de julgar, cada um de nós, depois de julgar, nós não merecemos o céu, mas aí manda, olha se está no livro da vida aí. É igual na escola, faz uma chamada, vê se está aí o nome. Está aqui. Ah, então esse aí, Jesus, é de Jesus. Pastor, e aquele negócio de pedrinha branca, um novo nome? Muito poderia ser dito sobre isso. Apocalipse 2,17 diz: o vencedor dar-lhe o maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Então isso aqui é uma confusão que muita gente fala assim, ó, cada um vai ter um novo nome, não vai saber quem é. Não é verdade isso. A pedrinha branca indica santidade, beleza, glória. Né? Apocalipse 3,4, 6,2. Bem como indica ser livre de culpa e purificado do pecado, que permanece nesse estado para sempre. A pedrinha simboliza durabilidade, imperecibilidade, imperecível. Então, isso que é a pedrinha branca, que você vai receber, essa isenção, esse livramento, essa pureza. O nome novo, o próprio crente recebe um novo nome. Conforme a Escritura, o nome indica caráter ou posição do portador. Um novo nome que corresponde a ele mesmo. Então veja só, pessoas levadas cativas para servir em outras nações recebiam um novo nome. Daniel, Belsazar, Ananias, Sadraque, Mesaque, cada um tem o seu nome mudado. E William Hendricks explica assim: na glória nós receberemos uma nova santidade, uma nova visão, etc. Portanto, receberemos um novo nome. Esse novo nome também pode significar o novo nome de Cristo, que ele certamente recebeu. Não implica o nome do crente, o novo nome do crente, ou mudança do primeiro nome, mas terá um nome novo escrito na fronte, a saber, o nome de Cristo. Eu cito um exemplo assim: como a esposa recebe o sobrenome do marido, significando pertencer a ele, e a igreja é a noiva de Cristo, o crente será agora consagrado ao Senhor, nesse novo céu e nova terra. Eu serei eu mesmo, com minhas memórias vivas e ativadas, com o meu nome. Esse novo nome seria como a esposa recebe um novo nome, agora Senhora Emerique, Senhora Fulana, né? Como assim? Quinto, sobre as nossas memórias e as nossas lembranças. Eu quero terminar falando sobre que ainda tem muito para falar. Então nós vamos lembrar? Sim, nós vamos lembrar sim. Nossas lembranças serão avivadas. Veja alguns textos para já ir trazendo para sua mente as verdades sobre isso. Os ensinos na transfiguração de Cristo. Mateus 17, 2 a 4. E Jesus foi transfigurado diante deles, dos discípulos. O rosto resplandecia como o sol, suas vestes tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus, apareceram diante de Pedro, Tiago e João. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui, se queres farei 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Meus irmãos, nesse texto, os discípulos são privilegiados com a vista de um pouco da glória futura do Cristo ressurreto, desse encontro glorioso de todos os santos com Cristo. E nesse pequeno vislumbre que eles tiveram a oportunidade de ver, viram Moisés, Elias e viram Cristo. Isto era importante acontecer para eles testemunharem da ressurreição de Cristo. Os apóstolos eram superados por uma visão gloriosa. Se Pedro pensou que era mais desejável continuar lá naquele lugar, naquele monte ali, imagina quando estivermos no novo céu, nova terra, como vai ser muito melhor. Então os discípulos conheceram Moisés e Elias. Veja outros textos que vão mostrar que nós vamos lembrar. Os ensinos na Páscoa e na ceia. A guarda do sábado está relacionada à nossa lembrança de coisas que não poderão ser esquecidas. Escutou isso? Deuteronômio 5,15 diz: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse os dias do sábado. Veja só, depois de estar em Canaã, está livre, está na terra Canaã, que representa o céu, né? Canaã celestial. Depois de estar lá, tem que ter essa Páscoa, tem que ter a guarda do sábado, tanta coisa, para não esquecer que era escravo. Para sempre ser grato a Deus. Ainda Deuteronômio 6, versículo 10 a 12. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria,
grandes e boas cidades que não edificaste, casas cheias de tudo de bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste. Quando comeres e te fartares, versículo 12, guarda-te para não esquecer, para que não esqueças que do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, da servidão. Não esqueça que era escravo. Então, o que é a Páscoa e a ceia do Senhor, se não um memorial? Eu tenho um monte de texto aqui, você tem paciência aí, continua escutando aí. Continua firme aí, desanima não. Vamos lá, aprender que coisa maravilhosa da palavra de Deus, certo, irmão? Êxodo 12, 26 e 27. Quando vossos filhos perguntarem, que rito é este? Responderei, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Então, para os filhos, a Páscoa, dos filhos, não esquecer da libertação que aconteceu lá. Eles nem viveram lá, mas eles têm que relembrar isso. Comer ervas amargas, veja só, Êxodo 13, 7 a 9. 7 dias se comerão pães asmos e o levedado não se encontrará contigo, nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contará a teus filhos, dizendo, é isto pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito, e será como sinal na tua mão e memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Então tinha que comer o pão asmo, não da levedade, e ainda fala outros textos da erva amarga, o menino comer aquilo, que é isso, você lembrar que era escravo, nunca esquecer. 1 Coríntios 11, 24 e 25 diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Como nós lemos aqui, ele falou assim, a próxima vez vai ser lá, para vocês não esquecer. Então, irmãos, a Páscoa e a ceia do Senhor tem finalidade também de memorial. Eles são mandamentos para que não esqueçamos o que Deus fez por nós. Nunca poderemos nos esquecer da cruz de Cristo e do seu sacrifício por nós. Já pensou chegar lá no céu e esqueceu de Cristo? Esqueceu da cruz? Do sacrifício de Cristo? É um absurdo pensar que lá vai estar esquecido. Nunca. A pessoa convertida a Cristo tem nojo dos pecados. Ezequiel 36, 31 diz, então vos lembrarei dos vossos maus caminhos, dos vossos feitos que não eram bons, tereis nojo de vós mesmos por causa da vossa iniquidade, das vossas abominações. E esse texto de Ezequiel, se você for ler lá, esse texto, o contexto dele é da restauração completa e final do povo de Deus. Você nunca vai esquecer, então, que você nasceu em Dom Cavate, eu, no caso, que você nasceu onde você nasceu, que era pecador e que aceitou Cristo e viveu aqui para a glória de Cristo, e agora, mesmo sendo pecador, Deus te salvou. Veja os ensinos sobre isso na parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas 16, versículo 19 até o 31. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste em teus bens a tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormento. Viu? Falando para o cara lá no inferno. O reverendo Hernandes Dias Lopes comenta assim, a Bíblia diz que o rico está lá no inferno, atormentado entre as chamas com a sua memória avivada, com a sua consciência despertada, suas lembranças esclarecidas, sabendo todas as oportunidades que perdeu. E há uma palavra do céu para ele, lembra-te. Fecha aspas. Hernandes Dias Lopes comenta assim. Então, meus irmãos, ainda fala assim, o inferno não é um lugar onde a pessoa será mergulhada na inconsciência, na amnésia, na quebra, na ruptura com o passado. O rico está no inferno lembrou de que tinha 5 irmãos ainda aqui na terra. Então haverá um choro das oportunidades perdidas, choro pelas lembranças, lembrança de tempo perdido na vida de pecado, lembrança de tempo que a salvação era oferecida diariamente a cada respirar e ela foi desprezada. Aquelas pessoas que hoje rejeitam o céu e não se intimidam com o inferno, com certeza, no primeiro minuto no inferno, se arrependerão profundamente e será tarde demais. A Bíblia diz em Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E se no inferno não vai estar esquecido, por que no céu seria diferente? A nossa memória. Não vai ser. A mesma palavra grega para a eternidade no inferno é a mesma palavra grega usada para a eternidade no novo céu e nova terra. Quando algumas religiões dizem por aí que não haverá inferno eterno, é mentira. Porque a mesma palavra grega e também hebraica para a eternidade no céu, para a eternidade no inferno é a mesma palavra.
Certamente nos lembraremos de todas as coisas. Saberemos, por meio de nossas lembranças avivadas, que éramos pecadores, indignos de qualquer benefício. Mas, pelo amor imenso de Deus, Ele nos agraciou com bênção do perdão, da salvação, da vida eterna, através de Cristo. Uma das maiores provas de que teremos lembrança de tudo, veja Lucas 13, 28, pode marcar na sua Bíblia. Diz assim: ali haverá choro e ranger de dente, quando vides no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Olha só o que Jesus está dizendo. Lá do inferno, na escuridão, a pessoa olha para dentro dessa casa aqui, lá da escuridão, quem está lá fora, olha aqui dentro e vê claridade, vê quem está aqui, se é 2 ou 3 pessoas. Mas daqui de dentro, se tiver 2, 3 pessoas me vigiando lá no escuro do quintal, eu não consigo ver quem está lá, nem se tem gente lá. Então, lá na eternidade, as pessoas vão conhecer os profetas, conhecer isso, conhecer aquilo, todo mundo. Imagine se não fosse assim, né? Que absurdo. Este versículo aqui de Lucas 13, 28 é sem contradição, sem dúvida, das mais fortes evidências de que conheceremos uns aos outros lá na nova terra e novo céu. Você vai te falar assim: veja ali o Abraão, oi Abraão, aquele ali é o Isaque. Paulo diz assim, como eu já li aqui: conhecereis como também sou conhecido. Imagine se não fosse assim, se tivesse a memória apagada, esquecida. Então, imagine só se não tivesse memória no céu, um diálogo assim. Alguém conta com você: oi, quem é você? Não sei. E você? Eu sou quem? Também não sei. E aquele ali é quem? Vamos perguntar para ele: moço, quem é o senhor? Eu não sei quem sou eu. E você? De onde você vem? Também não sei. O que é isso aqui? Isso aqui nem sei. Isso aqui é céu. Isso aqui é o quê? Se não sabe que tem nem inferno, esqueceu de tudo, esqueceu da salvação, esqueceu da cruz. Então, meus irmãos, nós vamos lembrar. Nós vamos lembrar de tudo. Certo? Lá no céu. Não vamos estar esquecidos lá no céu de jeito nenhum. Agora, vamos falar sobre nossas obras. É claro que nossas obras não estarão esquecidas, então. Apocalipse 14, 13 diz: então vi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras o acompanham. Lembra que a Bíblia nos chama para praticar boas obras? Lembra do julgamento? Lá em Mateus 24, 25, acho que é 25. Ah, você me deu água, me deu comida, me visitou. A gente não tem boas obras para salvação, mas porque somos salvos, praticamos boas obras. E essas obras não serão esquecidas. Veja Isaías 53, 11, falando assim: ele verá o fruto, falando de Cristo, o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Nem as obras que Cristo fez ficará esquecida. Veja a opinião de alguns teólogos conceituados sobre essa verdade que nós vamos conhecer. Porque você pode dizer assim: o pastor Paulinho só que está falando isso. Como muitos pastores já zombaram de mim quando eu ensinei isso. Graças a Deus estão aprendendo. Isso é verdade, não é orgulho não, é porque muita gente não estuda isso, não estudou. E aí eu preciso pegar esses nomes aqui para ajudar você a entender que é uma verdade que muitos teólogos, grandes nomes ainda ensinaram isso, ainda não, porque alguns já morreram. Berkhoff diz assim, que ele foi professor de teologia sistemática na Universidade de Leiden, na Holanda. Ele sugere que tudo que tiver valor nesta vida atual, tudo que tiver contribuído para a libertação da existência humana será retido e acrescentado na nova terra. É um dos maiores teólogos, Louis Berkhoff. Abraham Kuyper, em apoio a essa ideia, o pastor Abraham Kuyper, holandês, político, jornalista, estadista, teólogo, diz: se um campo infinito de conhecimento e habilidade humana está agora sendo formado por tudo que acontece, com o fim de sujeitar a nós o mundo visível e a natureza material, se sabemos que este nosso domínio sobre a natureza será completo na eternidade, podemos concluir que o conhecimento e o domínio que aqui conquistamos sobre a natureza pode e será de importância que permanece mesmo no reino da glória. Então, na nova terra, você vai chegar lá com conhecimento e vai ser isso que você já conhece, vai ter aqui, certo? Tudo que o homem conquistou. Anthony Honkman, que escreve muito também sobre esse tema, ele é holandês, professor da Associação de Bíblia no Calvin College, e foi professor de teologia sistemática no Seminário Teológico nos Estados Unidos, diz que tanto haverá continuidade como descontinuidade entre esta era e a próxima, entre esta terra e a nova terra, no livro da Bíblia e o Futuro.
Meus irmãos, até aqui é muito interessante falar tudo isso, e eu sei que muitas pessoas têm na mente um texto bem polêmico, muito controverso, e é um texto que causou muita confusão em muitas pessoas sobre esse assunto. Isaías 65, 17. O único lugar na Bíblia que aparece dizer que não haverá lembrança lá no novo céu, nova terra, não haverá lembrança. Porque depois de você ouvir isso aqui, alguém pode dizer, mas a Bíblia fala que lá no novo céu, nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas. Então veja o que diz Isaías 65, 17. Deus diz assim, pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Então, lembrança aqui é a palavra zaká no hebraico, menção ou citação. Não haverá menção ou citação. E memórias aqui é no hebraico lem, ser interior, mente, vontade, coração. Então, para entender toda a verdade da Bíblia, você não pode pegar um versículo só, você tem que pegar o contexto todo. Isaías 65 está falando do novo céu e da nova terra em uma linguagem figurada, expressando a dinâmica que vai haver lá. Veja, pois, o contexto de Isaías, o versículo 20 de Isaías 65, 20, diz, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então lá haverá morte? Então lá vai haver maldição? O texto está falando. Claro que não. É a linguagem figurada. Então, não podemos interpretar literalmente essas palavras de Isaías e afirmar que não haverá lembrança nenhuma lá no céu. Portanto, você tem que entender que é uma linguagem figurada, expressando dinâmica que haverá lá. Uma das regras da hermenêutica, que, como eu disse, é a interpretação da Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, o que está dizendo aqui sobre pecar, que é pecar, a palavra pecado significa errar o alvo. Então, como eu disse lá no começo, lá no céu você vai ter que trabalhar e tomar decisões, e você pode tomar uma decisão que não é boa, não no sentido que seja pecado, como já foi explicado no começo desse estudo. Então, isso mostra que vai ter uma dinâmica na vida, um desenvolvimento lá no novo céu e nova terra, certo? Porque lá não vai ter pecado, nem vai ter morte, nem maldição, que está falando aqui no texto. Agora, vamos entender então o versículo 17, no contexto. Você tem que ler o versículo anterior, versículo 16. Diz assim, de sorte que aquele que se abençoar na terra pelo Deus da verdade é que será abençoado. Aquele que se jurar na terra pelo Deus da verdade é que jurará. Porque já estão esquecidas a angústia passada, estão escondidas dos meus olhos. Porque eu crio novo céu, nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. O que não vai ter lembrança nem memória? Não vai ter citação. A lembrança aqui, a palavra é citação, menção. Então o texto está dizendo que lá no novo céu e nova terra, que as angústias estão esquecidas, ignoradas, escondidas. Não há interesse no coração de fazer menção delas. Mas isso aqui não significa que no novo céu e nova terra você não terá nenhuma lembrança das coisas passadas. Significa que as angústias você não vai falar sobre elas. Então, apesar de você lembrar de todas as coisas, de quem você era, de tudo que você viveu, você não vai trazer a memória, não vai querer falar das coisas que viveu aqui como um pecador. Que interesse terá nisso? Até você vai estar numa terra nova, com tudo novo. Entendeu? Você não vai ter interesse em conversar sobre as coisas passadas. Sobre o que... se eu encontrar com um amigo meu, é o Marcial, né? Marcial lá de Rolim de Moura, ou eu tenho um amigo chamado Marciel, de Porto Velho. Muitos amigos que eu tenho, graças a Deus. E encontrar com você lá no céu, eu vou falar assim, você lembra aquela vez que a gente estava em Dom Cavate? Ou que estava lá em Rolim de Moura, você lembra que dia que a gente foi pescar? Não vai ter assunto disso, não tem interesse. Nós vamos conversar sobre lá. E é isso que a Bíblia está dizendo, angústia. Eu vou dar outro exemplo. Imagina numa festa de família, um aniversário, ou um Natal, todo mundo reunido na mesa, muita alegria, de repente você começa aqueles assuntos, todo mundo contando assunto de família, e você fala assim, minha mulher está aí, ó. Você lembra quando nós brigamos, mulher? Nós brigamos muito, mas essa mulher aí, ó. A pessoa, você não vai querer levantar um assunto desse. Brigou, não esqueceu, mas não fala mais. Você teve uma discussão com um amigo, perdoou, voltou a ser amigo com ele, tem amizade, agora está um dia tão tranquilo lá tomando um sorvete com um amigo, você começa, cara, você lembra que dia que nós brigamos, feio? Isso é burrice, você não vai conversar sobre isso. E é isso que Isaías 65, 17 está dizendo, novo céu, nova terra, não vai ter assunto lá para você conversar sobre, você não vai querer falar sobre isso, menção de coisas de angústia no passado, você vai conversar sobre o céu. Você não vai ficar lá assim, que saudade daquele tempo que eu vivi lá no Jaru, ou vivi lá em Dom Cavate, ou vivi lá em Rolim de Moura, ou saudade que eu vivi lá em Santa Catarina.
Não vai ter nada disso lá. Então, essa interpretação, quando Isaías 65, 17 diz assim, olha, porque eu crio novo céu e nova terra e não haverá menção das coisas passadas, jamais haverá na mente elas, essa vontade de falar elas no coração. Você vai falar sobre isso não, rapaz. Você vai falar sobre o céu. Por último, estou terminando agora, falar sobre os nossos sentimentos, que é a grande questão dessa dificuldade do assunto. Porque se eu vou conhecer e vou lembrar, então vou ter tristeza lá no céu. Porque se eu lembrar de um parente querido que não foi para o céu, eu vou ficar muito triste. Não é assim que muitas pessoas falam? Ficar muito triste se eu lembrar que a minha mulher, ou meu marido, ou um filho meu não foi, ou meu pai não foi. Vai dar uma tristeza chegar lá e não achar ele. Não haverá essa possibilidade dessa tristeza lá no céu. Eu farei somente 2 explicações que serão suficientes para você entender isso. Primeiro, nossos sentimentos serão renovados. Os nossos sentimentos, eles mudam a cada nova experiência de vida. Veja isso. 1 Coríntios 13, 11, Paulo fala assim, pegar um texto bíblico para ajudar a explicar isso. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu sentia como menino, agora não sinto mais. Samuel 13, 15 diz, depois Amnon sentiu por ela grande aversão. Maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe botara. Disse a Amnon, levanta-te e vai embora. Ele estava doente de tanto amor pela irmã dele. Depois que ele possuiu ela sexualmente, ele teve nojo, raiva e aversão. O sentimento mudou totalmente. Esses 2 versículos que tem mais, mostram que o nosso sentimento muda. Quer ver uma coisa? Quem nunca chorou à noite por causa de um grande amor? Quem nunca chorou? Depois que perdeu o grande amor, ficou lá chorado, cara de limão azedo, apaixonado, chorando por causa de um grande amor. E o que aconteceu com aquilo depois que passou? O que você sente hoje? Né? Você namorava fulano, não deu certo, namorou, era apaixonado, fazia juros de amor, largou, casou com outra, gostando da outra. O que aconteceu com o sentimento? Não sente mais nada. O sentimento muda. Né? Por isso que eu falo sempre, amar não é gostar. Aí esse seria outro assunto, nós não vamos entrar aqui. Então, sentimento muda. A alegria na terra nova, no novo céu, será tão grande que não há espaço para tristeza alguma. Veja só o que eu vou dizer. Alegria e gratidão vai inundar o seu coração, que não vai haver motivo, espaço para tristeza, mesmo se lembrar de alguém que ama, que não está lá. E você certamente vai lembrar. Quando estiver lá no céu, segundo o que eu vou ensinar, primeiro eu falei sobre sentimento, agora veja isso que eu vou ensinar. Quando você estiver lá no céu, você lembrar que tem um inferno, onde muitos estão sofrendo penalidade, um lago de fogo, corpo e alma, dor, no olho, no braço, na barriga, na orelha. Você lê Apocalipse 18. Você lembrar que era pecador que nasceu aqui, onde você nasceu, eu lembrar onde que eu nasci, aquilo que eu vivi. E você vai lembrar que também merecia estar lá no inferno. Isso que você vai lembrar. Mas você vai olhar e ver o céu, você vai olhar e ver Jesus, vai ver seu corpo glorioso. Então, por causa do amor de Deus, por causa da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, simplesmente por causa da graça maravilhosa, você está ali no céu. Isso será motivo de você ficar triste ou ficar alegre? Quando você lembrar que tem gente no inferno e você está no céu. A graça de Deus, pelo amor de Deus, a misericórdia de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz, você está no céu. E sabe que tem um inferno e tem gente lá. Você vai ficar alegre? Você vai ficar triste? Claro que você vai ter uma alegria tão grande de saber que está ali no céu, sem merecer. Que essa é a verdade. A gente não compra o céu, não compra a salvação. A gente ganha, é graça. Você não faz nada para ser salvo. Você é salvo de graça. Então isso vai ser motivo para você louvar a Deus e engrandecer a Deus pelo amor dele. Porque Cristo morreu por você, te deu salvação, te levou para o céu. Nós que cremos em Jesus, cremos que ele pagou toda a nossa culpa e estamos salvos. E aí isso me faz eu viver mais e mais para Deus. Eu quero viver aqui todo dia para Deus, até que chegue o dia de ir para a glória, mas aqui eu quero viver todo dia para ele, porque eu sei que ele pagou meu pecado lá na cruz, que eu vou para o céu com ele. Você precisa ter essa certeza, que é isso que a Bíblia ensina. A história da Bíblia toda
do começo ao fim, é a redenção do homem por meio de Cristo. No princípio da história, Deus criou o novo céu e nova terra. No fim da história, vemos novos céus e nova terra, que ultrapassarão em muito esplendor e tudo aquilo que foi visto antes. O centro da história está no Cordeiro que tira o pecado do mundo, que foi morto, que ressuscitou para nos dar vida eterna. E ele vive eternamente e nós viveremos com ele. João 14:3. É verdade que nada há que agora esteja oculto que não venha a ser revelado. Mateus 10:26. Tudo que está oculto vai ser revelado. E que o juízo se ocupará de todas as nossas obras, de palavra, pensamento. Então, certamente, os pecados dos crentes também serão revelados no dia do juízo. Todos os nossos pecados, meu e seu. E ainda que os pecados e as deficiências do crente serão revelados no dia do juízo, serão como pecados perdoados, cuja culpa foi totalmente coberta pelo sangue de Cristo. Isso nos será motivo de render louvor, adoração a Deus por toda a eternidade e por todos os dias hoje. Irmãos, se nossas lembranças, nossas memórias tivessem apagado, o que seria do céu se não houvesse conhecimento do sofrimento, do inferno, da punição, dos ímpios? O que seria de Jesus para nós se não lembrássemos do seu sacrifício gracioso a nosso favor lá na cruz? Que sentido seria, que história seria a cruz? Apagada, esquecida, jogada fora? Porém, ao contrário disse, lá estaremos cientes de que nós, também como os demais, merecíamos estar no inferno. Mas só estamos ali no céu, na nova terra, com o novo céu, ao lado de Cristo, por causa do amor de Cristo, por causa da graça salvadora em Cristo Jesus revelado na cruz.